para falar sobre essas propostas de mudança na legislação e na fiscalização das casas noturnas, essas propostas que vêm desde aí do incêndio da Boate Kiss. Está no nosso estúdio em Brasília José Tadeu da Silva, que é presidente do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Senhor José Tadeu, muito obrigada pela sua participação aqui na edição das 6. Bom, eu vou começar falando exatamente das propostas. Qual é a importância de priorizar, votar e aprovar essa proposta o mais rápido possível? O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia fez a discussão dessas propostas o ano todo no Congresso Nacional de Profissionais, e a nossa proposta vai na direção de que se tenha uma legislação específica em todo o território nacional e que os responsáveis pelas emissões de alvarás, os corpos técnicos das prefeituras, do Corpo de Bombeiros, tenha profissionais engenheiros que façam esse trabalho de análise desses projetos e emitam esses alvarás, inclusive anotando a responsabilidade técnica, como já está na Lei Federal 6496, que faz com que os profissionais que atuam nessa área emitam essa responsabilidade técnica anotada junto ao Conselho Federal. Por outro lado, há necessidade também que se aprove alguns projetos de lei que estão lá no Congresso, inclusive um do senador Crivella, que torna obrigatório o laudo de inspeção periódica desses estabelecimentos de grande concentração de público, como as boates, através de engenheiros que irão até o local para verificar se todos os equipamentos, se tudo está funcionando, sinalização, porta de emergência, enfim. Um laudo de inspeção do profissional para que seja emitido esses laudos, esses alvarás, e em caso do não atendimento, principalmente das normas técnicas e das normas de segurança, que não se dê o alvará e que se até lacre no caso daqueles estabelecimentos que já estejam funcionando sem essas avaliações técnicas feitas por engenheiros. Bom, pelo que eu entendi, então, essas propostas são fundamentais para mudar a realidade brasileira, e vamos imaginar o seguinte: mesmo que, como disse o presidente da Câmara, ela seja colocada como prioridade e seja votada logo no início, logo depois do recesso, o que a gente viu na reportagem é que essas propostas só entram em vigor, essa decisão, essa lei só entra em vigor 6 meses depois. O que eu lhe pergunto é o seguinte: até lá, o que fazer? Precisa de legislação, precisa da lei tornando obrigatória essas exigências. Mas, por outro lado, nós fizemos a discussão o ano passado e continuamos discutindo, inclusive na própria Câmara Federal. Em agosto foi instalada a Frente Parlamentar da Engenharia, constituída por deputados engenheiros. Nós temos reuniões a cada 15 dias para fazer com que agilize a sanção dessas leis aí, mas, por outro lado, nós também, através dos 27 conselhos regionais de engenharia, das nossas quase 2.000 inspetorias e dos profissionais, lideranças, inspetores, conselheiros e presidente de CRES, nós temos feito um trabalho com a nossa fiscalização no sentido da prevenção e de orientar a sociedade da importância de cumprir o que já existe hoje, porque em cada estado, né, já existe leis, uns estados mais avançados, mas o grande problema é que não existe uma lei equânime para todo o país. Cada estado faz a sua lei e, consequentemente, sem as leis fica difícil de operacionalizar. Mas nós temos agido através da estrutura do nosso Conselho de Profissão, que tem por finalidade a fiscalização do exercício e das atividades da engenharia, e estamos dando uma atenção especial para essa área de segurança do trabalho e de segurança com relação a combate a incêndio e desses estabelecimentos que tenham grande concentração de público. Inclusive, Senhor José Tadeu, só uma questão. Nós noticiamos aqui na edição das 6 que no último ano, infelizmente, cresceu o número de denúncias sobre propinas para que essas casas noturnas consigam o alvará de funcionamento. O senhor tem consciência disso? O senhor tem informação sobre isso? Sim, perfeitamente. Nós sabemos que no Brasil as coisas funcionam dessa forma. Tem lá um funcionário
que ninguém sabe quem é, que fica responsável por conceder alvarás de obras para construção e também depois para funcionamento, né? E o que o Conselho coloca é que tenha profissional habilitado. Primeiro porque a avaliação desses projetos, se atende ou não atende às normas de segurança, tem que ter o conhecimento de um profissional, né? E realmente ocorre esses tipos de desvios. E nós, do Conselho de Engenharia, nós não temos o poder de lacre. Nós não temos o poder de embargo de uma construção nem de lacre. Nossa legislação não nos permite. E nós estamos acompanhando através da frente parlamentar. A cada 15 dias nós temos reunião lá e batemos sempre nessa tecla de que temos que atender a essa demanda aí e alterar a lei até para colocar ao Conselho de Engenharia e Agronomia o poder de lacre. Porque se nós formos contemplados na lei nesse sentido, nós podemos lacrar em caso de alvará e até de apurar responsabilidade se for o alvará assinado por um profissional habilitado dentro do sistema de engenharia. Senhor José Tadeu, os senhores não têm assim, autonomia para lacrar o ambiente, para lacrar uma boate. Agora, os senhores não têm como mobilizar os órgãos que têm essa autonomia ou exigir a punição dessas casas noturnas que estão pagando propina para conseguir esse alvará? Vocês têm como fiscalizar, vocês sabem dessas casas e não têm como mobilizar as pessoas responsáveis para que elas executem uma punição a essas casas? Nós temos o papel da fiscalização do exercício das atividades profissionais no sentido de garantir à sociedade o conhecimento, notório saber técnico-científico para que essas normas, essas exigências garantam segurança e proteção à sociedade. Com relação a esses desvios, inclusive criminais, né, se o Conselho tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido, nós encaminhamos ao Ministério Público, que é o órgão competente para fazer esses processos. No caso da engenharia, em todas as vezes que se tenha conhecimento do desvio de um profissional, o Conselho age com o processo ético, com o julgamento e até cancelamento do registro, se assim for. E encaminhamos, depois da parte administrativa do Conselho, para os órgãos responsáveis do Judiciário, a Polícia Federal, Ministério Público Federal e por aí em diante. Senhor José Tadeu, o senhor tem filhos? Tenho filhos. O senhor fica tranquilo? O senhor fica tranquilo quando eles saem à noite para as boates, para passear, para badalar, para azarar? Como todo cidadão brasileiro, né? Nossos filhos, quando ligam para casa dizendo que estão numa boate, a gente fica muito preocupado, né? Lógico, a gente não dorme direito, como todos os pais, como todas as mães, né? Porque uma tragédia como essa ocorrida na Boate Kiss, né? Poderia estar um dos meus filhos, das minhas filhas, né? Lá. E todo cidadão, todos os pais raciocinam dessa forma. Obviamente que dentro da nossa atividade do Conselho Federal e do Conselho Regional de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, nossos fiscais, nós estivemos lá, fizemos laudo, fizemos todo o trabalho, né? E estamos fazendo a nossa parte, pressionando o Congresso no sentido que sancione essas leis para que nos dê condição de cumprirmos com mais eficiência e eficácia o papel que foi delegado pela lei aos conselhos de profissões. Ou seja, não ficar somente na prerrogativa de fiscalizar o exercício profissional e as atividades, mas podemos agir com mais rigor. Inclusive, temos um projeto da Câmara que, por causa da pauta estar trancada, ainda não aprova, é um projeto de mais de uma década, que transforma em crime o exercício legal da profissão. Porque hoje o exercício ilegal da profissão é apenas uma contravenção penal. E isso fragiliza as ações do Conselho. Mas, obviamente, como pai e os demais brasileiros que estão na mesma situação, inclusive com filhas gêmeas, né? Tenho filhas gêmeas, a Bianca e a Beatriz, todos jovens aí de 18, 19 anos, né? O Breno com 20 anos, tenho uma filha com 32 anos que é juíza de direito, né? Todos nós falamos muito sobre esse assunto e temos a mesma preocupação que todo pai, toda mãe tem. Senhor José Tadeu da Silva, vamos torcer para que os nossos congressistas, deputados e senadores tenham também essa preocupação com os filhos, ou com primos, ou com sobrinhos, para que eles entendam a prioridade da aprovação dessas propostas. Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço.